Que alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco, de Curitiba para o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar Oficial, e você me fazendo companhia aí da sua casa. Tá sozinho, tá com alguém hoje? Olha, nós vamos falar sobre leitura aqui no nosso primeiro bloco. Eu vou conversar com a Cíntia Barreto, ela é escritora, também doutora em literatura brasileira, e traz o livro O que Quer a Beatriz, num sentido de falar do ser, ensinar isso para as crianças. Então, já converso com ela e faço uma pergunta para você que está cansada de ter que surpreender o tempo todo. Será que você se identifica com esta frase que viralizou na internet, foi dita pela Paola Carosella, que é a cozinheira ex-Masterchef? Ela se identificou com essa frase e parece que muita gente também. Então a gente traz esse tema hoje para falar do ponto de vista psicológico. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E olha só, para a gente já começar esse primeiro bloco, eu estou aqui com o livro da Cíntia Barreto, O que Quer a Beatriz, que vai trazer vários questionamentos da infância para provocar um diálogo dentro de casa e para ajudar na educação. Então eu vou conversar aqui pelo Meet com a Cíntia. Minha querida, seja muito bem-vinda. Cíntia Barreto, escritora, doutora em literatura brasileira e autora desse livro super colorido que a gente estava aqui elogiando, viu, minha querida? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Esse livro realmente é muito lindo. Eu espero que ele leve alegria a muitas crianças, porque é sobre isso, né, esse livro. E me conta um pouquinho, qual que foi a sua ideia inicial? Eu sei que, claro, todo autor quer incentivar a leitura, ainda mais você que é doutora em literatura brasileira. Então, sei que tem isso por trás, né? Você deve pensar em como tornar atrativo um livro, levar isso para as famílias, mas o que você, além disso, trouxe aqui com esse título, O que Quer a Beatriz? Então, porque a gente sabe que durante muito tempo fizeram essa pergunta, né? Às crianças, o que você quer ser quando crescer? Sim, e verdade. Eu queria justamente trazer o contrário, mostrar que a criança já é, né? Eu trabalho muito com pedagogas e tal, eu fiz letras, mas eu trabalhei 10 anos e meio ministrando a disciplina literatura infantil para pedagogos, no curso de pedagogia e letras, mas ainda mais em pedagogia. Então, esse ser criança sempre me interessou como professora, né? Como professora de literatura, como professora do curso de educação, né? Então, quando eu comecei a escrever para crianças, eu tive essa responsabilidade, né, de pensar nessas infâncias, em pensar um outro modus operandi de falar com elas, né? Uhum. Então, o que quer a Beatriz? Eu não tenho ser, mas ela brinca o tempo todo, né? Ela brinca no quarto, ela quer ser bailarina, ela quer ser professora, ela quer ser nuvem, ela quer ser árvore, ela quer ser dona do seu nariz. Então, eu me apropriei dessa linguagem poética. Na verdade, eu não me apropriei porque eu sempre escrevi poesia. Então, eu quis fazer um livro de poesia, né? Com essa anáfora, O que Quer a Beatriz. Então, todo tempo tem. O que quer a Beatriz? A Beatriz quer ser grande, dona do seu nariz, e com essas rimas, né? Brincantes. Então, eu pensei muito nisso, na criança ser feliz em imaginar, em ser o que ela quiser. Que a gente perdeu um pouco isso na infância, né? Essas infâncias. Então, eu quis recuperar isso na Beatriz. Então, mexer com a imaginação das crianças, de alguma forma, provocar também os pais para escutar as crianças, pelo que eu estou entendendo, né, Cíntia? Sim. Escutar as crianças, brincar com elas, né? Esse livro, ele é muito bem ilustrado, que eu já posso falar, né, das ilustrações da Luciana Greter, né?
A Luciana Greter fez muito bem. E assim, ela fez essa brincadeira, a gente conversou sobre isso. É como se o quarto da Beatriz fosse um palco, né? Em que ela pode brincar de ser o que ela quiser. Então, é como se ela estivesse o tempo todo num palco, né? Brincando, imaginando, né? Sim. Quer ser sonho em ser atriz. Então, tem várias situações, e claro que a ideia é que lendo ali, a criança lendo com os pais, né? E depende da idade, às vezes elas vão ler sozinhas, os pais vão ler para elas, as professoras vão ler, elas vão ler para outras crianças. A gente cada vez mais tem essa autonomia, né? Leitora, as crianças começam a ler e ler para outras crianças, né? As mediadoras de leitura hoje em dia são as próprias crianças, é um barato. Sim, sim. Né? Então a ideia é essa. E tem aqui no finalzinho uma cirandinha, né? Aquela brincadeira de roda, né? Cirandinha, ela brinca com os brinquedos, né? Ela faz a ciranda com os brinquedos, com o que ela imagina aqui, também. E sim, sem contar que o nome Beatriz eu escolhi justamente por saber o significado dele, que é ser feliz. Eu ia te perguntar se tinha alguma Beatriz ou se tinha um outro motivo. Não, é isso, é porque eu gosto desse nome. Eu sei que Beatriz, como professora de português, né, a gente fica estudando a etimologia durante um tempo. Então eu pensei nisso. Beatriz significa aquela que faz o outro feliz, né? Tem a ver com felicidade. Letícia também tem essa conotação. Alegria, né? Então eu coloquei Beatriz de alegria. Que legal, nossa, eu tenho uma sobrinha que chama Beatriz, daí eu falei, nossa, toda Beatriz acho que vai se identificar também, né? Quando olha um nome, fala diretamente com a criança ou alguém que conhece, enfim. E, Cíntia, qual a idade? Eu gosto de perguntar isso porque acredito que muitas vezes os pais têm dificuldade de indicação, né? A gente não sei se existe uma classificação indicativa em livro, seria bem útil, né? Para que idade esse aqui? Eu acredito que esse possa ser de 0, né, a 5 anos, mas tem crianças de 7. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma menina de 7 anos que amou o livro, fez um vídeo para mim agradecendo, né, que é a filha da minha diretora adjunta do colégio, que eu sou professora também do estado, e ela fez questão de fazer um vídeo me agradecendo pelo livro, e é isso. Então 7 anos, a gente geralmente, a editora, né, dá uma faixa etária que é para ter um norte, claro, até para inscrições em editais e tal, mas isso depois do dia a dia ultrapassa. Você pega a criança de 10, 12, enfim, vai até para a universidade. Eu mesma, quando eu trabalhava nessa disciplina, literatura infantil, eu comprava muitos livros infantis, né, de várias faixas etárias, para trabalhar com as graduandas em pedagogia, para que elas conhecessem os autores, as temáticas, tudo relativo ao livro infantil, e elas pudessem levar para as escolas. Então, os universitários também vão ter acesso, né, ao livro, estou com ele aqui também, para poder levar para os seus projetos, para as suas aulas, né? Enfim, é muito legal. Cíntia, deixa eu aproveitar que você tem essa experiência de introduzir a leitura, a literatura. Dá uma dica para quem está nos assistindo, para os pais. A melhor forma de abordar uma criança seria, por exemplo, presentear, seria levá-la em um local para comprar o livro junto, seria montar um cenário em casa. O que você indica? Tudo isso, Carol, que você falou, e mais um pouco. Tudo isso contribui. Eu acho que a gente gosta daquilo que a gente conhece, né? Que a gente se sente pertencente. Então, por exemplo, eu fui muito presenteada na infância por livros infantis. Eu tinha uma tia. Olha. A avó Freira, né? Olha. E a tia Glorinha, que era irmã Denise, Carmelita. A tia Glorinha já sabia disso, então ela, quando eu era pequena, ela levava os livros toda vez que ela morava em Minas e eu no Rio. Uma vez por ano, 2, ela vinha ao Rio e trazia para mim sempre. Ela podia trazer uma blusinha, podia trazer um bombom, mas sempre tinha um livro. Olha! Né? Então ela até em francês ela me deu, porque ela era professora de francês, né? Petit Noir. Então, assim, ela sempre me incentivou a ler, trazendo livros para mim de presente, lendo comigo. Então eu tenho uma ótima, ela sentava junto, lia. Aí depois, quando eu comecei a ler, ela pedia para eu ler para ela.
Olha! Ela me dava e lê para mim. E isso foi a vida toda, até adolescente, assim, adulta, né? Então olha, esse aqui eu já li, vamos conversar. Tava segunda, sexta lá em casa. Sexta-feira a gente conversa sobre o livro. Você tem essa semana aí para ler. E era um barato. Então isso incentiva muito, como você falou, presentear, né, com livros. E eu presenteio mesmo também, né? Você levar lançamentos, né? Você levar a bibliotecas, as crianças, montar uma mini biblioteca para seus filhos e sobrinhos e afilhados e filhos de amigos, tudo isso. Eu acho que é toda uma corrente assim do bem, da literatura circular, né? Fazer parte do cotidiano das crianças. E claro que um exemplo muito maior é a criança ver o adulto lendo. Eu ia te perguntar se você acha que influencia de fato quando os pais ou um adulto de referência está constantemente lendo perto dessa criança. Eles ficam enlouquecidos, eles copiam. Então, vamos supor, você fez lá o que tinha que fazer, que seu filho aí tá lá brincando, aí você senta e numa poltrona e fica lendo. Pensa que não, ele vê que você tá lendo. Mesmo que pareça que não, ele tá vendo. Tá vendo? Que objeto interessante, que ela tá tão entretida ali, mamãe tá entretida, eu vou ver. E aí, claro, você leva na hora de dormir, lê também, aí vai fazer a ligação. Então, acho que tudo isso, né, o livro fazer parte, como brinquedo, ali no meio dos brinquedos tem alguns livros, né, também. A Tatiana Belink, que foi escritora também nacional, falava isso, meus melhores brinquedos sempre foram os livros. Olha, que legal. Porque tudo misturado. Sim, muito bom. E Cíntia, para quem quiser, onde que consegue adquirir esse livro? Nas lojas da editora Paulus, né? Aqui também no Instagram, pode ver no Instagram da Paulus, @editora Paulus. Tem também nas plataformas digitais, né, de vendas, várias plataformas. E, claro, procurando, acho que principalmente nas lojas Paulus, mas tem em várias livrarias. Eu estou aqui no Rio, então, assim, aqui na Travessa, acho que tem na Amazon, tem vários mesmo, de verdade, assim, tem muitos lugares. Que legal. Cíntia, te agradeço, viu, trazer para nós esse presente aqui, para toda a nossa audiência, e Deus abençoe a tua carreira como doutora em literatura brasileira. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Carol, eu queria só deixar o meu @ também do Instagram, pode? Claro. A produção colocou ali já, pode falar. Qual é? Então tudo bem. É @CínthiaBarreto.oficial. Quero você lá, todo mundo lá, para a gente estar sempre junto falando de literatura. Obrigada. Com certeza. Tá? Obrigada, minha querida. Um abraço para você, para todo mundo que me acompanha no Rio de Janeiro, pelo aplicativo da TV Evangelizar. Próximo bloco nós vamos falar sobre psicologia e todo esse peso que muita gente carrega de tentar impressionar o tempo todo, de se superar. Enfim, nós vamos aprender a lidar com essas situações. Então saímos para o intervalo e saímos com imagens da cidade de Santarém, no Pará, canal 16.1, e por conta de registros arqueológicos encontrados em seu território, Santarém é considerada a cidade mais antiga do Brasil. Volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa pressão por surpreender, que muitas vezes acaba causando até um tipo de isolamento social. Então eu quero compartilhar com você o que viveu durante a pandemia essa nossa querida ouvinte do programa Experiência de Deus, mas que teve, sim, uma grande reviravolta, e eu quero compartilhar agora com você. Acompanhe. Elevir, que a paz de Jesus esteja com você, Elevir. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Eu queria testemunhar um testemunho que Primeiro eu ganhei uma graça. Peraí, só um minutinho. Você fala da onde? Eu falo de Sorriso, Mato Grosso. Sorriso, Mato Grosso. Tá certo. Conte o testemunho.
No ano da pandemia, fiquei muito mal, me deu pânico, porque eu ficava muito sozinha, meu marido viajava, e daí eu fui apanhando coisas na cabeça, os netos não vinham me visitar, minha filha também não queria nem que meu marido ia para casa, de medo de pegar aquela doença, e daí eu fiquei muito doente, daí eu pedi para Jesus que me ajudasse, que pingasse uma gota do seu sangue, né, no meu corpo, para ver se eu melhorava, porque eu fiquei uns 4 meses ruim, parei no hospital, e daí eu alcancei essa graça, e fazia tempo que estou tentando ligar para o padre, não consegui hoje, então é um dia mais feliz da minha vida, que eu pude testemunhar essa graça que eu recebi. E Deus seja louvado, era para ser o seu dia hoje, para dar esse testemunho. E daí eu fui 2 vezes para ver o padre lá em Curitiba, não encontrei. Uma vez estava para às vezes longe lá da minha coisa, daí outra vez fui de novo, estava para outro lugar. Daí eu vi o senhor aqui, quando o senhor veio em Sorriso, aqui, aí eu me associei. Tá certo. Graças a Deus, tem mês que às vezes eu não recebo as coisas para pagar, mas agora eu achei outro jeito para pagar. Como é que a senhora... agradeço muito a Deus e ao Padre Reginaldo, que Deus abençoe sempre, que o senhor é uma pessoa para nós demais. A gente tem que agradecer muito para Deus ter ponhado uma pessoa que nem o Padre Reginaldo para nós escutar as palavras. Muito obrigado, aprendi muita coisa com o senhor. Muito obrigado. E quer dizer que tem vezes que não chega o jornal para a senhora? Tem vezes que não chega. Daí, quando não chega, agora eu consegui falar com uma menina, dela manda os boletos pelo celular. Daí, até a semana eu paguei 2 que ela me mandou pelo celular. Daí os outros agora eu tenho para pagar também. Tá bom. E quando... outra coisa também, agora também eu queria que rezasse bastante para o meu marido, que está sempre viajando, para os meus netos, para minhas filhas. Como é que é o nome do marido? Fiquei ruim de novo, que esse mosquito me mordeu, chikungunya, que ele, estou ruim também, tem tudo dor no corpo. Então eu peço que o senhor faz bastante oração para mim, tá? Tá bom. Como é que é o nome do seu marido? É José Ilídio Rodrigues. E dos filhos? Ele é caminhoneiro, daí ele vai para a estrada. Tá bom. Fica com Deus, Elevir. Deus abençoe a senhora. Quanta gratidão da dona Elevir e quantas pessoas têm se beneficiado por receberem o sinal da TV Evangelizar. A TV tem sido esse instrumento na vida de muitas pessoas, porque nós temos essa missão de levar a pessoa de Jesus Cristo. E você sabe que a cada doação, a cada contribuição que as pessoas fazem acreditando na obra Evangelizar, é um passo a mais que nós damos na evangelização. E é por isso que eu convido você a fazer parte dessa família, sendo um associado ou contribuindo mesmo aqui, ó, por esse QR Code que aparece para você, porque é dessa forma que a gente consegue emitir o sinal e levar gratuitamente para todo o Brasil, pelo aplicativo, para fora do Brasil, tanto esse programa do Padre Reginaldo Manzotti, que inclusive vai ao ar às 10 da manhã e às 22 horas, e 24 horas de programação, como o programa A Vida em Foco, que vai todos os dias de segunda a sexta-feira ao ar e traz temas como esse que nós vamos falar agora, que tem tudo a ver com o nosso psicológico. Antes da gente começar a conversar com a nossa segunda convidada, eu quero soltar para você um vídeo que viralizou na internet. Esse vídeo chama atenção porque é como um desabafo de alguém que sente a pressão na pele, da ex-Masterchef Paola. Acompanhe comigo. Eu estou um pouco cansada da modernidade, sem ofender ninguém de verdade. Eu, particularmente, estou um pouco cansada da modernidade. Da pressão por ter que surpreender o tempo todo. Eu me surpreendo com algo que se mantém fiel, por exemplo. Né? Você poder vir aqui e que sempre seja bom, para mim é um desafio maior do que ter que fazer um prato que tenha uma mistura muito surpreendente de ingredientes. De novo, sem criticar. A minha intenção agora é essa. E eu acho que tem a ver com maturidade. Qualidade com constância e um foco maior no serviço, que eu acho que é o maior desafio hoje em dia.
E é sobre esse cansaço por surpreender o tempo todo que nós vamos falar agora. Então, dou as boas-vindas a você, minha querida Ana Carolina Bassolto, que é psicóloga. E vamos refletir um pouco em cima dessa fala. É bom quando a gente tem alguém que vem a público falar o que é do interior de muitas pessoas, né? Pessoas comuns, que acredito que muita gente se identificou, por isso viralizou, claro. O que está por trás, Ana, dessa pressão, desse cansaço, pelo menos, né? Acho que a pressão vem de dentro mesmo, como uma panela de pressão, ou não? Bom, Carol, eu acho que o principal nisso tudo e que a gente percebe cada vez mais é uma pressão muito grande em estar sempre surpreendendo as pessoas, né? Surpreendendo as pessoas ao nosso redor, tanto na profissão quanto na família, enfim, né? Isso é uma temática que aparece muito no consultório, no meu dia a dia. Mas eu acho que hoje está cada vez mais difícil a gente conseguir retornar para as nossas origens e perceber de fato o que é importante para a gente, né? Acho que a gente a partir dessa questão da internet, da globalização, a gente acaba entrando num looping, né? De tanta novidade. Por exemplo, a gente vê muitos profissionais hoje que têm uma exigência muito grande para, além de serem bons profissionais, ter uma boa formação, em estar no Instagram, por exemplo, ou numa rede social, e aí ter esse segundo papel, né? E aí nem sempre todo mundo tem desenvoltura e, né, tem facilidade com isso. E aí, essa virou uma questão muito grande, porque muitas vezes, quando você vai procurar um profissional, um médico, por exemplo, ao invés de você procurar o currículo dele, você entra na internet ou entra no Instagram e vê o que ele tem para oferecer ali. Muitas pessoas sabem se vender muito bem. Talvez, mas nem todos. Mas nem todos, sim, né? Então, eu acho que as questões passam por aí, né? Da gente conseguir voltar para as nossas origens e pensar, de fato, aquilo que é importante pra gente, como profissional, como amigo, como esposa, para os nossos filhos, enfim. Eu acho que essa questão de voltar para as origens acaba ajudando bastante. E você falar de voltar para as origens porque, de repente, essa tentativa de surpreender o tempo todo acaba tirando o nosso foco central mesmo, é isso? Sim. Eu acho que essa é uma outra questão muito comum, né? Da gente tomar decisões e ir se envolvendo em outras questões que muitas vezes não fazem parte daquilo que a gente tem como origem, né? E não só como origem familiar, mas assim, daquilo que... por onde caminha o nosso desejo, de fato, né? Que muitas vezes não está ligado com as decisões que a gente vai tomando no dia a dia. Então, são aqueles momentos que a gente para e pensa, tá, o que eu estou fazendo aqui, de fato, né? Será que essa decisão me levou para o caminho que é o melhor caminho para mim, né? Ou talvez é o melhor caminho profissional, ou o caminho que eu achei que renderia bons frutos e não, né? Porque muitas vezes o sucesso profissional, enfim, acaba vindo, mas tem um vazio muito grande por trás, né? Porque não corresponde àquilo que de fato você buscava de verdade, né? Mas tem muito a ver com isso e de ter que surpreender. Então, pode ser na vida online, mas pode ser na vida offline também. Sim, muito. Só que, claro, acho que a gente percebe mais depois que veio, igual você falou, as redes sociais, que todo mundo começou aí dar a cara a tapa, vamos falar assim, né? Porque exigiu mais dos profissionais. Não é que exigiu. Eu acho que o profissional, que ele é profissional, ele continua sendo. Mas exigiu uma habilidade que talvez ele não tinha pensado, né? Sim. Digamos assim. E você acredita que, por exemplo, falando agora internamente mesmo, dessa pressão interna, você acredita que tem pessoas que aceitam melhor a mudança e, com isso, relaxam mais, conseguem seguir mais adiante ou sustentar mais um tipo de mudança como essa? Você acha que é uma resistência interna ou não tem a ver com isso só? Eu acho que tem a ver com isso, né? Mas geralmente as nossas questões são muito mais complexas do que... não dá para resumir numa frase, né? Não dá... Sim, mas eu penso que tem muito a ver com essa questão da gente poder questionar, né? Questionar o momento e o que a gente está fazendo, enfim. E tem pessoas que, de fato, conseguem se organizar melhor e conseguem levar melhor as mudanças, né? E aí isso não tem tanto impacto. Mas eu acho que
tem pessoas que têm uma fragilidade maior em levar em consideração essas mudanças e um novo estilo de vida, enfim, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o histórico familiar, com a maneira como aquela pessoa criou laços na infância e como ela consegue se colocar no mundo com mais segurança ou não, né? E qual que seria um caminho de solução? Pensando assim, ó, a pessoa que... Vamos pegar esse teu exemplo aí. O profissional tem que agora se virar na internet. Ele tem, no mínimo, 2 opções. Uma opção é aprender a aceitar essa nova realidade e falar, não, eu vou ter que fazer dar certo isso. Ele vai ter que se esforçar para isso, umas pessoas mais, outras menos. E ele pode dizer, não, eu não quero. Eu quero estar fora desse padrão ou fazer de um outro jeito. Ele também vai ter que fazer um caminho contrário, também vai ter um esforço naquilo ali. Então, como tomar esse discernimento? Isso é possível de aprender, os 2 caminhos? O que você vê, assim, pela tua experiência mesmo? Eu acho que... Eu gosto muito de uma frase, Carol, que é: não existe almoço de graça, né? Então, qualquer caminho que a gente siga, qualquer decisão que a gente tome, a gente tá arcando com as consequências disso. A gente tá abrindo mão Qualquer escolha tem uma consequência, Exatamente, né? uma renúncia. Então, a gente tá o tempo todo lidando com isso. Mas eu acho que, claro, né? A terapia ajuda muito. A gente sabe que conhecer as nossas questões e conseguir olhar internamente, se questionar é muito importante, claro, mas a gente sabe que o acesso não é tão fácil, que as pessoas nem sempre têm essa possibilidade. Então, acho que o melhor caminho é acabar se questionando sempre e voltando esse olhar para dentro e pensando se de fato isso faz sentido com aquilo naquele momento. Então, naquele momento, olhar a situação, o momento atual que a pessoa vive, porque isso também pode interferir, acho que bastante, né? Muda bastante. Uma decisão que você tomou lá atrás, hoje seria outra. E olhar esses fatos para tomar uma decisão, é isso? E eu acho que sempre questionar de quem é esse pedido, de quem é essa demanda. Então, essa é uma demanda urgente para mim, isso faz sentido com aquilo que eu acredito, com a minha caminhada até aqui, ou é isso que eu acho que tem que ser feito porque eu vejo que as pessoas estão fazendo isso, né? E é claro que fazer o que as pessoas estão fazendo, pode ser que uma pessoa que se adapte melhor consiga seguir esse caminho, mas nem todo mundo consegue seguir por isso, né? Então, eu acredito que se questionar com relação a isso, se essa é uma demanda minha ou é uma demanda que vem de fora, muitas vezes acaba nos auxiliando. E eu acho que uma dica importante para quem não tem acesso à saúde mental e tem vontade de fazer terapia, conhecer um pouco mais do seu processo interno, as universidades oferecem esse serviço muitas vezes gratuitos, né? E outras vezes cobram um valor simbólico. Então, acaba ajudando as pessoas que não têm tanto acesso assim à saúde mental, a pagar um profissional, enfim, procurar as universidades e conseguir ter acesso a isso. Que legal. Muito boa dica. Obrigada, Ana, por ter vindo aqui nos ajudar com esse tema, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E olha, muitas vezes essa pressão vem também porque tem alguma disfunção no teu próprio organismo. Então, preste atenção nesse recado da Patrícia. Há quanto tempo a senhora, o senhor, sofre com dores crônicas? Já fez de tudo para resolver e nada funcionou, não é mesmo? É pensando nos senhores que eu trago aqui o magnésio quelato da Joy, um aliado poderosíssimo contra os casos de dor crônica. Ele age diretamente na raiz do problema, devolvendo sua mobilidade, aliviando suas dores e fortalecendo a sua saúde. O magnésio quelato da Joy é 100% natural e tem teste de eficácia comprovado. Ele vai ajudar naquelas dores nas costas, essas dores intensas nas pernas que te impedem de fazer coisas simples do dia a dia, como subir uma escada, calçar um sapato, pegar um copo no armário, minha senhora. É sempre um sofrimento, né? Olha, o estresse, a ansiedade e a falta de memória já estão com os dias contados, pois o magnésio quelato da Joy vai revolucionar a sua saúde. Faça assim, ligue agora no 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato. Tem um desconto sensacional, imperdível, de 50%. É metade do preço. E para pagamento, só lá para setembro. Primeiro você toma o magnésio quelato da Joy e depois você paga. É no fiado, hein? E ainda ganha
ganha de presente um massageador elétrico incrível para fazer aquela massagem relaxante. E lembrando aqui, ó, a ligação e o frete são gratuitos. Então ligue agora 0800 591 8773 e tenha mais saúde e qualidade de vida com o magnésio quelato da Joy. E olha, você vai se surpreender com essa pesquisa sobre os pets, porque a maioria das pessoas prefere ter cães e gatos sem raça, sabia disso? A gente vai saber mais depois do intervalo, então fique aqui comigo e a gente sai para um pequeno intervalo com imagens da cidade de Jericoacoara, essa cidade lindíssima. Me acompanha pelo aplicativo da TV Evangelizar e uma curiosidade, Jericoacoara não tem asfalto. As ruas e becos são de areia e por isso os carros particulares não circulam por lá. Volte comigo. E eu volto falando com você que gosta de pets, que gosta de ter animais de estimação, cães, gatos. Essa matéria que veio lá do Ceará revelou pra gente uma pesquisa que foi feita pela empresa Quaest, que diz que a maioria das pessoas, os tutores, que querem adotar um bichinho de estimação, preferem aqueles sem raça definida. Por que será? Essa foi uma pesquisa realizada no mês de julho. Acompanhe comigo. Nami é uma gata de pelagem escaminha que nasceu em um sítio. Hoje, ela está com 5 meses e divide o espaço com o Sanji, um cachorrinho que foi trazido de um canil na mesma época que eu adotei a gatinha. Os dois são super companheiros e se transformaram nos verdadeiros donos do meu apartamento. Eles são animais classificados como SRD, que significa sem raça definida. Aqui no Brasil, o número de pessoas que são tutores de animais de estimação tem aumentado cada vez mais e se engana quem pensa que a gente escolhe cães e gatos de raça. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa que foi realizada em julho mostrou que 32% dos donos de pets preferem os cães sem raça definida e 52% os gatos, que também não são de raça. Esta gerente de pet clínica explica que eles já foram chamados de pé duro, vira-lata ou até rasga-saco, no caso dos gatos. Mas os tutores começaram a preferir os multirraças na hora de escolher os pets, por vários motivos. Ao ter um CRD, você está apoiando a causa animal. Você está dizendo que você não liga para raças e tudo mais, está promovendo a adoção. E eu acho isso muito legal. Mudou realmente, tem mudado bastante. Esta cadelinha caramelo é a Aisha. Ela está em tratamento aqui na clínica. Ela teve contato pela primeira vez com este adestrador e logo de cara aprendeu a sentar, sem maiores dificuldades. O Neto explica que os SRDs são animais fáceis de adestrar e são extremamente espertos. Por ser um cão que vem da rua, ele já é mais alerta, ele já é mais ativo, ele é um cão que ele sempre está ali naquela questão de prontidão para o que vai acontecer logo mais. Então, devido a eles já viverem nessa situação, eles sempre conseguem se sobressair de determinadas ações ao qual o dia a dia oferta a eles. Nesta outra clínica, encontramos outra cadelinha sem raça, chamada Aisha. Ela completa a família do Renan e da Anne. A tutora explicou por que não quis um pet de raça. É o mesmo amor, é a mesma dedicação, assim, a companhia deles é maravilhosa. Eu acho que a raça é a parte menos importante, assim, do cachorro. Outra cadela que esperava atendimento era a Xuxa. O Alexandre me contou que também criou cães de raça. Mas a Xuxa superou todos eles em longevidade. E o carinho dispensado para a cadelinha é imenso. Não muda nada, o carinho é o mesmo, o cuidado é o mesmo, da mesma forma que a gente tratava um, tratava os outros. E ela deu muito problema de saúde? Não, nenhum, pelo contrário. Infelizmente ela está dando problema de saúde agora, devido à idade, isso é normal até de qualquer ser vivo.
O veterinário confirma que algumas raças tendem a apresentar problemas de saúde, principalmente pelas características genéticas negativas que se mantêm com o cruzamento dos indivíduos da mesma espécie ou do mesmo tipo. Os pets sem raça, no entanto, são bem resistentes e tendem a ter menos problemas de saúde. Existem determinadas raças que têm predisposição genética de desenvolver determinados problemas de saúde. E assim, quando a gente reproduz essas raças, de certa forma, a gente perpetua a probabilidade de nascer um animal com o mesmo problema. E no caso dos cães sem raça definida, por ter essa mistura, a gente vê uma probabilidade bem menor. Mesmo sem origem definida, o fato é que os nossos pets, carinhosamente chamados de vira-latas, têm espaço garantido no nosso coração. E o maior motivo é bem simples. Eles são uma fonte de amor e fidelidade incondicional para os tutores. E olha, aproveitando que nós estávamos com essa matéria lá do Ceará, Fortaleza tem praias com acessibilidade e que, olha, muito além de facilitar mesmo a passagem das pessoas com dificuldade, eu acho que é um verdadeiro, assim, realização de sonho para muita gente. Acompanhe essa matéria. Na praia de Iracema, quase em frente ao Centro Cultural Belchior, fica o posto de apoio do projeto Praia Acessível. Aqui está a equipe que vai receber deficientes, pessoas com mobilidade reduzida e idosos que têm dificuldade de chegar até o mar. O projeto conta com cadeiras adaptadas e esteiras que facilitam a locomoção de pessoas como o seu Tabosa. O turista de São Paulo sempre vem a Fortaleza para aproveitar um banho de mar assistido por uma equipe super atenciosa. Isso aqui é muito bom. Aqui com... refrescar o José aqui mesmo. É uma coisa. Quando você entra na água, você esquece de tudo. O Praia Acessível também fica perto dos bombeiros. Ficam de olho para evitar qualquer problema. São 20 minutos dentro da água, com equipamentos e monitores sempre a postos. São 3 de nós, né, no caso. Eu, como guarda-vidas, faço esse trabalho de guarda-vidas, né, como nós trabalhamos nessa parte de salvamento, temos esse cuidado com as pessoas que são atendidas, né? Nossa parte é manter a tranquilidade ali, a segurança da pessoa que está sendo atendida, né? O Praia Acessível atende nos dias de menor movimento aqui na capital, mas também em Aquirás, Aracati, Caucaia e Paracuru. O ideal é agendar e se programar. O nosso atendimento aqui vai de terça a sábado. O nosso atendimento ao mar começa às 8 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde, né? A gente fecha o agendamento meio-dia, porque a gente tem esse cronograma de segurança, né? E sempre no período de férias ou feriado, nossa demanda sempre ultrapassa. A maneira mais segura que é pelo agendamento, ou então a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp, né? Para a gente ter essa segurança, até mesmo filtrar essas pessoas, porque a gente precisa fazer a triagem ao levar no mar. A Lei Brasileira de Inclusão estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito à cultura, esporte, lazer e turismo em condições de igualdade com qualquer outra pessoa. Esse projeto já existe há 8 anos. Somente em 2023, eles atenderam 1.347 pessoas. O projeto Praia Acessível, ele acessibiliza o acesso ao lazer, né, a esse espaço da praia, né, para que as pessoas com deficiência possam também desfrutar de momentos de diversão, né, como todo cidadão tem o direito a esse tipo de acesso. E com a previsão de expandir mais 2 estações ainda este ano, né, nosso objetivo, nós estamos prosseguindo com o trabalho de avaliação técnica dos espaços que estão sendo propostos para essas novas estações. E olha, para aproveitar todo esse sol que nós temos em várias localidades do Brasil, nós temos que olhar um pouco também para a energia solar, que é uma opção tanto para empresas quanto para pessoa física, casas, residências. Então essa matéria é para você, feita e apresentada pelo Lucas Marconsoni. Acompanhe comigo. É na hora de pagar a conta de luz que o seu Joadir economiza. Faz apenas 2 meses que ele optou em colocar a energia solar na casa.
uma economia sentida nos primeiros dias. O primeiro mês que não foi fechado, os 30 dias já deu uma economia de mais ou menos 60% da minha conta. Ela já barateou bastante. Ao todo, são 6 placas solares que geram em torno de 230 kWh, o suficiente para abastecer a casa. Um investimento que, segundo ele, vale muito a pena. O investimento que eu fiz não vai ser a longo prazo para ter retorno, né? Então já é praticamente imediato. O seu Joadir está entre os mais de 3 milhões de brasileiros que geram e usam a própria energia. Só o estado paranaense tem mais de 170 mil conexões operacionais distribuídas por todos os 399 municípios, posicionando-se como o 4º estado brasileiro no ranking da Absolar. O Brasil está entre os 10 maiores países produtores de energia limpa do mundo. Somente nos últimos 7 anos foi o país que mais investiu no setor. Mas o que ainda falta para o Brasil ser líder no segmento? A energia solar, ela é intermitente. Você tem energia durante o dia com sol, durante a noite você não tem. Então, você tem que armazenar essa energia em algum lugar. Com o advento das baterias, a gente vai ter cada vez mais a adoção. Você vai poder até, em muitos casos, ter o que a gente chama de um site off-grid, onde você não precisa da rede elétrica para ter a sua própria energia. O país conta com 18 mil usinas solares instaladas em diversos estados como Bahia, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e no Paraná. Com a geração de 34 gigawatts de energia fotovoltaica, o país bateu recorde em 2023. O mercado é tão promissor no país que o Brasil se destacou no segmento, sendo um dos 7 países da série documental Expedição Solar, produzida pela Studio Motion Filmes para plataformas de streaming, que revela as inovações no setor de energias renováveis ao redor do mundo. Essa combinação das fontes energéticas, seja ela por hidrogênio, eólica, biomassa, a solar, vai ser importantíssimo fazer esse mix e essa combinação energética para o futuro. A empresa do Leandro foi uma das empresas do Brasil a participar do documentário, a única paranaense. A gente foi convidado por conta das novidades que a gente trouxe para o mercado, inclusive algumas usinas, porque a gente, além de montar usinas para os nossos clientes, a gente acabou montando usinas para a própria L8. Então foi bastante interessante, a gente viajou o Brasil aí com o pessoal da Expedição Solar e pôde mostrar isso tudo na prática para eles. E as novidades no segmento não param por aí. Além das placas solares mais leves e resistentes, tem a telha solar. Essa placa que é flexível, em que uma pessoa pode andar em cima, e esse ombrelone solar, que além de produzir luz, ele pode carregar celular e outros objetos. Tem 2 coisas acontecendo no momento. Primeiro é a evolução das baterias. Essa questão das baterias novas vai ser uma novidade. E a questão do hidrogênio também. Tá? O hidrogênio verde, e isso vai viabilizar bastante esse novo modelo de energia. A energia solar, sem dúvida, é um caminho para um futuro mais limpo e econômico. Sim, eu me despeço de você por hoje, porque o nosso encontro é todo dia, de segunda a sexta, aqui na TV Evangelizar, às 3h30 da tarde. Então, eu espero você. Fica com Deus.